Olá, querido aluno, estamos de volta na nossa aula de Egito Antigo, nossa viagem continua e vamos aqui falar sobre a mumificação, que era um dos costumes mais importantes dessa civilização, né? Nós temos aí no primeiro plano a crença egípcia na vida após a morte. Creio que esse foi um dos principais motivos do processo da mumificação. E essa mumificação, ela acontecia num processo muito demorado e delicado, tá? A preservação do corpo era necessária para a sobrevivência do espírito do além-túmulo, daí então a mumificação. Nesse processo nós temos aí quatro fases, quatro etapas. A primeira é a evisceração, né, com retirada dos órgãos internos, tratados separadamente, colocados em 4 vasos que os egípcios chamavam de canópicos. A segunda fase era a desidratação do corpo, possível com o uso de natrão, um composto de sódio no qual o cadáver permanecia por 40 dias, restando só os ossos, a pele e as carnes endurecidas. Seguiam-se unções com óleos aromáticos e iniciava-se o enfaixamento com bandagens de linho. Entre as bandagens poderiam ser depositadas joias ou amuletos de proteção. O rosto era coberto, às vezes com uma máscara funerária de ouro para os mais importantes. Na terceira fase nós temos aí o armazenamento do corpo, que era então abrigado em uma série de sarcófagos decorados com inscrições religiosas e imagens das divindades, e estava pronta para o sepultamento. Por fim, nós temos aí os embalsamadores, os responsáveis por todo esse processo. Eles eram sacerdotes, médicos, detentores de conhecimento de anatomia e que também executavam rituais nas diversas etapas do processo. Trabalhavam em barracas desmontáveis próximas das necrópolis. Então a gente percebe nesse primeiro slide aí todo o processo que era delicado, havia várias fases envolvidas nesse ritual, na crença na crença da vida após a morte, o retorno desse corpo à vida, e daí o porquê de se decorar, de ornamentar, de depositar objetos, amuletos dentro desse sarcófago, que era uma espécie de caixão, certo? No próximo slide nós vamos ver aí como é que era feito o funeral, o sepultamento desse corpo e como hoje, né, a questão do cuidado de preservar esses achados arqueológicos para a sobrevivência dessa cultura tão importante, tá certo? Então se ligue no nosso próximo slide, na sequência da nossa aula sobre a mumificação do Egito, da civilização egípcia. Muito bem, estamos aqui de volta, nosso próximo slide aqui. Nesse primeiro tópico nós temos um serviço caro, e realmente era. O processo de mumificação, por ser delicado, que emanava muitos recursos, era muito caro você pagar para ter o seu corpo embalsamado. Ou seja, só ficava realmente disponível para as famílias ricas, né? A realeza, os faraós, enfim, né? E esse conhecimento das técnicas, ele foi mantido pela tradição oral, era passado de geração em geração, já que até hoje não foram encontrados papiros ou representações sobre o trabalho. O funeral e o cortejo. Uma vez terminada a mumificação, o corpo seguia um grande cortejo para a tumba. O funeral envolvia inicialmente uma curta travessia ritual pelo Nilo, e dali seguia em processo até a sepultura. Acompanhava o cortejo os parentes, os sacerdotes, que executavam cerimônias, e as carpideiras. Interessante isso. Eram mulheres contratadas simplesmente para chorarem nos enterros. Isso mesmo. As carpideiras, elas eram contratadas para serem as choradeiras durante essa cerimônia de funeral, tá? A tumba, ela jazia, né, no interior de uma capela que repousava sobre um trenó de madeira puxado por bois. Servos carregavam para o interior da tumba tudo que fosse útil à nova experiência do espírito do além: alimentos, roupas, móveis, vasos, objetos pessoais, artefatos religiosos, como um papiro de orações e estatuetas funerárias que se transformaram em servos, os chamados chabits.
Como as tumbas, né, abrigavam objetos de valor, elas foram constantemente, né, saqueadas e roubadas. E nesses roubos as múmias eram também violadas e suas faixas eram rasgadas para a retirada de joias, adornos e amuletos, né? Então, queridos, a gente percebe que quão importante, né, e quão rico é essa história da mumificação, um processo delicado que demorava tempo, recursos, destinado apenas a quem podia realmente pagar por esse serviço, cuidado que se tinha, né, com a preservação do corpo, o cortejo, né, o funeral, como era feito de forma delicada, e hoje, né, se tenta preservar essa cultura. Espero que vocês tenham entendido nosso assunto. Um forte abraço e até nossa próxima aula. Curta o nosso vídeo, se inscreva no canal.